Nessa semana, o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo ali de dentro do STF, protagonizou um intenso debate público com o ex-governador de Minas Gerais e agora pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Tudo começou na segunda-feira, dia 20 de abril, quando Gilmar Mendes enviou ao ministro Alexandre de Moraes, quem poderia ser, né? Hoje toda notícia tem que ter o nome dele, senão não é notícia. Então, o Gilmar enviou ao Xandão uma notícia crime contra Zema, pedindo que ele fosse investigado no inquérito das fake news por uma série de vídeos com fantoches que criticava a atuação dos ministros no caso Master. Todo mundo conhece aí a série de vídeos dos intocáveis, né, do Zema. Isso deu uma repercussão danada e aí, para tentar se safar e contra-atacar Zema, o Sapão iniciou uma maratona de entrevistas durante a semana. Virou a estrela da semana, popstar, o epicentro dos debates da semana. E para rebater as críticas, piorou. Gilmar questionou se seria ofensível retratar Zema como um boneco homossexual. Não deu muito certo. Após forte repercussão e, claro, negativa, o ministro pediu desculpas publicamente, na sexta-feira, anteontem, admitindo que errou a mão no comentário. Dessa maratona de entrevista que o ministro deu, eu vou compartilhar e comentar aqui com vocês a que mais me chamou a atenção de todas elas. E que foi essa daqui da CNN. A jornalista Isabel já entrou no boca mole com os dois pés nos peitos. Veja. Ministro, bem-vindo aqui à CNN. Ministro, obrigada pela oportunidade da gente ter de fazer perguntas ao senhor. Oi, Isabel. O senhor disse nessa série de entrevistas... Notem que a jornalista já inicia o vídeo agradecendo a ele a oportunidade, ou seja, é como se estivesse falando ali com um semideus. Ai, obrigado por estar falando com o Senhor, como se ela estivesse diante do grande trono do Todo-Poderoso. Se eu não me engano, a Record, o senhor mencionou o seguinte quando questionava... E aí ele já, oi Isabel, creio eu tentando ganhar ali a simpatia dela para, de repente, evitar alguma pergunta incômoda, mas não teve jeito. Você vai ver a primeira pergunta que essa Isabel vai fazer para o Sapão aqui. Sobre o caso Master, que se há algum envolvimento que atinja o Supremo Tribunal Federal, seria um envolvimento marginal. Eu queria entender o que é esse envolvimento marginal. Oi? Como que o senhor... Marginal? Será que ela está chamando algum colega dele lá do STF de marginal? Não sei. Ela é uma jornalista, ela estudou para entender, compreender, falar, transmitir, reportar. Nem ela que foi preparada para isso não está entendendo o que ele quer dizer com esse envolvimento marginal. Definiria isso? Se dá para a gente classificar como envolvimento marginal, por exemplo, a utilização de aeronaves por ministros do STF, aeronaves que estariam ligadas a empresas de Daniel Borcaro. Ela citou um exemplo. A gente poderia, por exemplo, imaginar isso? Isabel, tem que talvez dar 2 passos atrás nessa questão para explicar como a mídia tem tratado Olha esse... Só, veja o malabarismo agora, vai gaguejar para responder, para achar o que dizer para jornalista. Porque, na verdade, essa é uma pergunta que qualquer brasileiro de bem que tem 2 neurônios funcionando na cabeça vai fazer. Episódio do Master. Eu acho que as crises... quando elas se verificam num sistema democrático como o nosso, elas são benfazejas, porque... Não é a mídia que tem tratado, é os brasileiros, é o Brasil inteiro, está todo mundo vendo. Elas revelam fragilidades que precisam ser corrigidas e que precisam ser problematizadas. E muitas vezes a gente nem consegue fazer grandes reparos para trás, mas a gente pode fazer reparos para frente, aquilo que eu chamo de fuga para frente. Como é que é? Não pode corrigir o que aconteceu para trás, a gente pode corrigir o que aconteceu para frente. É isso que o STF faz. Eles não corrigem o que ficou para trás, porque o que ficou para trás condena eles. Eles vão corrigir para frente. Foi isso que eles fizeram com o 8 de janeiro. Entende? Aconteceu o golpe, o tal golpe? Não. A tentativa? Não. Sequer a tentativa aconteceu. Mas como eles acharam que iam acontecer na cabeça deles, eles acharam que ia acontecer, né?
Eles querem que a gente acredite nisso, mas a gente sabe que não é isso que eles pensam de verdade. No fundo não é isso. Então, mas assim, eles quiseram antecipar a resolução de um problema. Então, é isso que, só pode ser isso que ele está falando, né? A gente não tem como retratar o passado, só o futuro. O passado pega eles, Banco Master, INSS, pega eles. Então, o passado não, o passado deixa quieto. O futuro, sim. O que seria o futuro? Golpe, trama de golpe. O caso Master, quando ele é narrado hoje na mídia, dá a impressão de que ele reside aqui na Praça dos Três Poderes. Talvez... Dá impressão não é impressão, é a certeza que o brasileiro tem. Pessoal, aqui não está falando nenhum intelectual com vocês, aqui está falando um simples trabalhador. Eu sou um mero mortal, um simples trabalhador. E eu, na minha total ignorância jurídica, sei que o que está acontecendo no Brasil, em relação ao Banco Master e outras situações, o STF está atolado até a cabeça, não é até o pescoço, não. Então não está assim lá na Praça dos Três Poderes. Isso não é um fato de Faria Lima, não é nada disso. STF está envolvido. Se não está envolvido, o porquê do medo, então? Esteja lá no Supremo Tribunal Federal. Porque houve o contrato do escritório de advocacia da esposa de um ministro. Não é um mero contrato, um contrato qualquer. É um contrato de 129 milhões e nós já ouvimos grandes juristas, grandes jornalistas falando que escritório nenhum nunca conseguiu um contrato dessa dimensão. Então ele fala assim como se fosse um contratinho qualquer? Não é. Ou porque um ministro teve um contrato com o Master, ou coisa do tipo. O que é que eu tenho dito? Isto é um problema financeiro. Já a autorização para o Master funcionar foi polêmica. O Ilan, que era o então presidente do Banco Central. Vocês estão entendendo? Ele é evasivo, ele foge do que é perguntado. A mulher perguntou para ele o que nós poderíamos imaginar, o que poderia significar esse envolvimento marginal. Onde ele está? Ele está falando da criação do Master, quando ele foi criado, que foi tudo legal, que foi tudo certinho. Óbvio que foi. Enquanto não se descobre um crime, o criminoso é inocente. Então, enquanto não se descobria que o Banco Master era uma tremenda, uma gigantesca organização criminosa, até então era um banco normal, certo? Negou. Só depois, com o Campos Neto, é que vai se verificar a autorização. Veja, não tenho competência para fazer juízo sobre isso, mas só para relembrar fatos relevantes. Agora ele vai querer jogar para cima do Bolsonaro, quer ver? Banco Master. Grandes corretoras de grandes bancos fizeram as vendas dos CDBs desse banco. Tudo normal, com comissões especiais e tudo mais. Então, o que eu tenho dito? Normal. Isso não é uma questão do Supremo. As investigações vão, certamente, mostrar quais são os problemas e se há responsabilidade de... Imagina, isso não é questão do Supremo. Isso não é questão do Supremo. Tudo bem, o Banco Master jogou lá quer dizer, não chegou a pagar tudo porque antes de pagar tudo foi descoberto e parou. Uai, não era legal? Por que não continuou pagando os 129 milhões? Isso não é questão do Supremo. Como que não é questão do Supremo, boca de sapo? De um ou de outro. Mas não se pode dizer que esse seja um problema do Supremo Tribunal Federal. Daí eu ter dito, dentro da linha, eu aprendi com vocês ao longo desses anos, que a gente sempre... É um problema do Supremo Tribunal Federal, sim. É um problema do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse, vocês não estariam com tanto medo. Tem que fazer lead. Eu disse, não tentem transferir para a sede aqui da Praça dos Três Poderes esse problema do Master. O Master reside na Faria Lima. É só isso. Então, a questão é uma questão do sistema financeiro e deve ser assim tratado. Não tentem transferir para a Praça dos Três Poderes esse problema do Master. Esse problema do Master é da Faria Lima. É mesmo? Pois é. A Faria Lima está entrelaçada igual irmãos siameses com o Supremo. Não só com o Supremo, com a Praça dos Três Poderes inteira.
com o Supremo, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com tudo. Não, ele quer... O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando separar... é a mesma coisa de colocar o leite com café num copo, e agora ele está tentando separar o leite do café. Não vai separar, Gilmar, não vai. Agora, se houver responsabilidade de autoridades... Se houver não, tem responsabilidade de autoridades. Parlamentares participaram disso ou daquilo, ou algum ministro cometeu algum deslize ou coisa do... Deslize. 129 milhões de reais, resort, é só deslize. Não, foi um deslize. Desculpa aí, igual ele fez com o Zema. Desculpa aí, gente. Foi um deslize. Coisa do tipo, e que se investigue. Não, só para então nós explicarmos, você vai dizer, de novo Gilmar não respondeu a minha pergunta. E não respondeu mesmo. Ela perguntou qual o significado disso e ele não respondeu. Simples assim. Simples assim. Não, aqui o papel do Supremo é absolutamente marginal, se houver. E aí, respondeu a pergunta da mulher? Não respondeu.